Então, bom dia, pessoal. Meu nome é João Pedro, sou R4 aqui de Neurocirurgia do Hospital de Clínicas da Unicamp. E hoje vamos falar sobre esse tema, que é um tema, na verdade, o que foi me passado para falar foi sobre manejo de tumores hipervascularizados. Quando eu estava estudando sobre o tema, eu mudei um pouquinho o tema da aula para falar um tema um pouquinho mais amplo, para envolver alguns tópicos a respeito de sangramento, de coagulação, para a neurocirurgia em geral, e em alguns momentos eu vou focar na parte de tumores, na parte de embolização e de intraoperatório, mas eu preferi falar um pouquinho mais amplo, para falar um pouquinho do manejo, tanto no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório, para resgatar alguns conceitos aí para a galera que está aí nos primeiros anos da residência, mas também para a gente ver se consegue acrescentar um pouquinho de informação para quem está aí mais no final da residência também. Então, o roteiro da aula, como eu disse, a gente vai falar sobre o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. No pré-operatório, eu vou falar um pouco sobre anemia e sobre coagulopatias, focando nas medicações anticoagulantes e antiplaquetárias. E na parte oncológica, eu vou falar um pouco sobre a embolização tumoral, sobre os tipos e as indicações. No intraoperatório, vamos falar um pouquinho sobre o ácido tranexâmico e a desmopressina, qual que é o papel deles, e sobre o manejo da CIVD intraoperatório. E no pós-operatório, falar sobre esse tema que sempre vivem perguntando para a gente, né, sobre quando que volta a anticoagulação profilática na neurocirurgia. Então, para a gente tentar responder isso aí com mais embasamento. Então, vamos começar agora no pré-operatório, falar um pouquinho sobre anemia. Antes de falar sobre a anemia propriamente dita, a gente tem que lembrar que o cérebro é um órgão que demanda muito sangue, né? Cerca de 20 a 25% do débito cardíaco vai para o cérebro. Que é um órgão, né, extremamente importante, muitas funções, um órgão nobre. Então, tem um fluxo sanguíneo cerebral extremamente alto, né? Em média, no cérebro normal, o fluxo é de 50 ml a cada 100 gramas de parênquima por minuto, ou seja, um fluxo muito alto e precisa de muito sangue e, consequentemente, de uma hemoglobina circulante mínima, né, para exercer sua função de forma adequada. Quando tem uma queda do hematócrito, o organismo tenta compensar isso aí. Esses mecanismos compensatórios existem, são eficientes, porém limitados. Um dos mecanismos mais importantes quando tem essa anemia é a liberação de monóxido de carbono, que ele causa uma vasodilatação cerebral para tentar manter a perfusão cerebral em vigência de uma anemia. A gente sabe que num quadro de uma anemia normovolêmica, ou seja, a volemia, o volume está normal, mas tem menos hemoglobina circulante, até determinado ponto isso é até bom, porque isso causa um efeito reológico na hemácia, no formato e na forma de circulação de troca gasosa na hemácia, que até facilita a perfusão em áreas que estão tendo vasoespasmo ou estenose. Porém, esses mecanismos são limitados. E se essa anemia fosse prolongando de uma maneira muito grave ou muito longa, isso vai progredir para a isquemia do parênquima. Isso que a gente quer evitar de todo custo. Será que tem algum cutoff, algum limite exato de quanto de anemia que começa a ser muito grave para o cérebro? Isso não tem, que isso varia muito de pessoa para pessoa, de situação para situação. A gente sabe que a partir de 5 ou 6 de hemoglobina, a isquemia já se torna um problema sério, um problema que a gente tem quase certeza que vai estar presente. E outra coisa que a gente sabe é que quanto mais tempo de hematócrito bom, pelo menos 9, 10, mais resultado neurológico funcional a gente vai ter. Então, os estudos têm mostrado que quanto mais tempo o paciente mantém entre 9 e 10, mais o prognóstico neurológico tende a ser melhor nesse paciente. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que neurocirurgia sangra muito. Então, dependendo da cirurgia, a gente já espera um risco de transfusão elevado, que nem a gente pode ver nessa tabela aqui, ó. Então, a gente pode ver que um TCE grave, um TCE já tem um risco de transfusão esperado de 36%, uma HSA de 25%.
Tumores cerebrais pediátricos, 25%. E o campeão, né, que é as cranioestenoses pediátricas, você já se espera um nível de pelo menos 45% de necessidade de transfusão, a depender da cirurgia. Então, a gente já tem que estar preparado a isso. Então, o paciente tem que ter uma hemoglobina mínima para entrar no centro cirúrgico, principalmente se o procedimento foi eletivo, porque a gente sabe que uma anemia prejudica a função do cérebro e a gente já espera que sangre em determinados tipos de cirurgia, já tem um risco muito elevado de sangramento. Então, quanto que é o de hemoglobina que a gente espera que os estudos indicam que o paciente tem que entrar numa neurocirurgia eletiva, um alvo mínimo? Em média, de pelo menos 9 a 10 gramas de decilitro. Abaixo disso, a gente já sabe que, pelo risco de sangramento, o paciente pode ter prejuízos neurológicos por conta dos efeitos deletérios da anemia. Mas, claro que isso aí tem que ser individualizado de paciente a paciente. Então, se a gente quer esse alvo de hemoglobina, então a gente vai ter que transfundir todo mundo? Todo mundo que está com HB muito baixa ou próximo disso tem que ser transfundido? A gente tem que lembrar que transfusão é um procedimento médico, também tem os seus riscos. Então, a gente tem que sempre botar na balança entre os riscos e os benefícios da anemia e da transfusão pré-operatória. Então, isso tem que ser discutido com o banco de sangue, a gente tem que expor o nosso ponto de vista, eles vão expor o ponto deles, e tem que ser individualizado essa decisão, porque a gente sabe que a transfusão também não é algo isento de riscos. Aumenta o risco de eventos tromboembólicos, nós sabemos que tem aqueles efeitos, aquelas síndromes associadas à transfusão, síndromes de uma reatividade, né, ao sangramento, síndromes de coagulopatia, e síndromes hemolíticas, síndromes trombogênicas. A gente sabe que não está isento de riscos para ficar fazendo transfusão eletiva para todo mundo. Então, a gente tem que colocar na balança, lembrar que a anemia tem esse risco de isquemia cerebral, risco de pior resultado neurológico, mas a transfusão também não é isenta de riscos. E isso tem que individualizar para paciente, lembrando que pelo menos 9 a 10 de hemoglobina é o recomendado para um melhor desfecho pós-operatório na neurocirurgia. Essa tabelinha é bem interessante, eu vou ficar voltando nela durante a aula, que ela fala justamente coisas que a gente tem que lidar durante o pré-operatório, intraoperatório e no pós-operatório. Como eu disse para vocês, se a gente não está falando de uma cirurgia de urgência, a gente está falando de uma cirurgia eletiva, dá tempo da gente tentar corrigir essa anemia sem precisar de transfusão. Então, se for uma anemia potencialmente reversível, como uma anemia ferropênica, você dá tempo de você corrigir, subir essa hemoglobina sem precisar de transfusão. Você fazer uma eritropoetina, agente indutor de eritropoese no pré-operatório, para subir um pouquinho essa hemácia de maneiras mais fisiológicas, se for um procedimento eletivo, é mais seguro do que você submeter o paciente à hemotransfusão. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que é algo que está presente em todas as fases do cuidado neurocirúrgico, é a questão da coagulopatia. Tem que estar prestando atenção e tem que ser corrigido independente da fase que você está cuidando do paciente, no pré-operatório, no intraoperatório, no pós-operatório. Então, a gente tem que lembrar das coagulopatias e corrigir na medida do possível. Então, vamos falar um pouquinho delas. Não dá para a gente falar de coagulopatia sem lembrar da cascata da coagulação. Claro que não é uma aula de hematologia, a gente não precisa saber de cor toda a cascata da coagulação, mas a gente tem que lembrar de algumas coisas. Tem que lembrar que a gente tem duas vias, né, de ativação da cascata. Nós temos a via intrínseca, que participa os fatores 12, 11, 9 e 8, e a via extrínseca, que participa o fator tecidual e o fator 7, principalmente. Independente da via, a gente sempre lembra que o alvo é a produção de trombina, que vai converter o fibrinogênio em fibrina, e a fibrina que vai consolidar aquele coágulo, né, que estava só primário, só com plaquetas, e a fibrina vai deixar esse coágulo mais estável. De outra forma da gente olhar para a cascata da coagulação é em 3 fases. Lembrar que tem a fase de iniciação, que tem a adesão plaquetária, a fase de amplificação, que vai produzindo a fibrina, que vai estabilizando progressivamente esse coágulo,
até a fase de propagação e estabilização, que é a fase final da cascata de coagulação. Então, temos que lembrar disso. E a coagulopatia que a gente acaba lidando e que a gente tem que ter muita atenção especial são as coagulopatias fármaco-induzidas, que a gente sabe que grande parte dos pacientes, principalmente os mais idosos, tem uso muito frequente de antiplaquetários, de AS, clopidogrel, de anticoagulantes, da varfarina, dos novos anticoagulantes. Então, tem um uso muito frequente e a gente tem que saber lidar com isso. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos de medicações discrásicas, né, de anticoagulantes e antiplaquetários, e o que que a gente pode fazer no pronto-socorro para a gente reverter esse tipo de, esse tipo de anticoagulação no paciente que está sangrando, né, que teve um evento e que a gente vai precisar reverter essa anticoagulação. Os antagonistas de vitamina K, a gente tem que lembrar que se o NR tiver aumentado, a gente tem que fazer a vitamina K, porém, a vitamina K, a gente lembra que ela tem um efeito mais lento. Se o paciente estiver grave, estiver sangrando no momento, a gente tem que reverter isso aí de uma maneira, se precisar ir para o centro cirúrgico, por exemplo, a gente tem que reverter de uma maneira mais rápida. O mais recomendado é o complexo protrombínico, que é esse PCC. Porém, a gente sabe que não é disponível em todo o serviço, e quando não está disponível, a gente faz o plasma fresco congelado, de 10 a 15 ml por quilo. Mas isso não exclui ter que fazer a vitamina K também. Se o paciente não está tão grave, não precisa operar, você faz só a vitamina K, o CNR não está tão alto. Mas se o paciente está grave, precisa operar, você tem que reverter de uma maneira mais rápida, ou com complexo protrombínico, que é o de escolha, ou plasma fresco congelado. Falando um pouquinho dos novos anticoagulantes, como rivaroxabana, o famoso Xarelto, né? Apixabana, indoxabana. Se o paciente tiver tomado há menos de 2 horas, você faz o carvão ativado. Porém, se já tiver sido há mais de 2 horas, você tem que reverter com complexo protrombínico, que é o PCC, que a gente vai ver que o complexo protrombínico, eu vou falar com mais detalhes aqui na frente, mas ele tende a ser escolhido ao invés do plasma fresco congelado, porque ele tem um volume menor. E a gente sabe que se a gente der muito volume junto com os fatores de coagulação, eles se diluem e não são tão efetivos. Então, a gente tem a preferência em reverter com complexo protrombínico, que é mais alvo direcionado, né? Os inibidores diretamente de trombina, que é o mais importante que a gente acaba conhecendo da bigatrana, a gente faz também carvão ativado se tiver menos de 2 horas da ingestão. A dabigatrana, em específico, ele tem um revertor específico, que é o indarucizumab. Então, se o paciente está usando a bigatrana, está sangrando, e se tiver disponível, o melhor é você fazer o antídoto específico dele, né? Que é o indarucizumab. Se não for possível, você pode fazer até mesmo hemodiálise. E nós temos a conduta que é para quando a gente não tem essas medicações disponíveis, que é fazer o complexo protrombínico, como para os outros casos. Se a gente está falando da heparina não fracionada, o antídoto da heparina, como a gente lembra lá do período da faculdade, é a protamina, que a gente tem que dar 1 miligrama a cada 100 unidades de heparina. Se a gente está falando da heparina de baixo peso molecular, enoxaparina, também pode ser dado a protamina, que a dose para protamina na hidroxaparina é de meio a 1 miligrama de protamina a cada 1 miligrama de enoxaparina. Então, para a heparina não fracionada, é 1 miligrama de protamina a cada 100 unidades, e para a enoxaparina é meio a 1 miligrama a cada 1 miligrama de enoxaparina. Se a gente está falando dos fatores inibidores do fator 10A, que é o fondaparinux, a gente vai fazer ou complexo protrombínico, que vai ser a nossa chave, né? Se tiver disponível, acaba sendo mais utilizado, ou fator 7 recombinante. Se for agente trombolítico, como RTPA, o indicado, esse aqui é uma pegadinha, que o mais indicado para tentar, apesar de não ser extremamente eficiente, mas no caso de um trombolítico, é fazer o crio precipitado, faz 10 unidades. Então, para agente trombolítico, que já é um caso bem mais desastroso, né, que o sangramento tende a ser muito grave, você tende a corrigir com crio precipitado. E se for agentes antiplaquetários, você pode tentar transfundir plaquetas ou fazer o DDAVP, que é a desmotricina, que eu vou falar sobre o mecanismo daqui a pouco. Opa.
Perdão, aqui, vamos para o final da apresentação. Agora vamos falar um pouquinho sobre oncologia em específico, falar só um pouquinho sobre embolização tumoral, que é algo bem interessante que acaba sempre aparecendo aí nas nossas reuniões como uma opção para tumores muito grandes e hipervascularizados. Então, quais são os objetivos da embolização tumoral pré-cirúrgica, pré-operatória? É você tentar reduzir a vascularização tumoral e você tentar controlar o suprimento arterial inacessível de difícil acesso cirurgicamente. Ou seja, são aqueles vasos que você sabe que você vai ter um acesso difícil na cirurgia, que você não vai conseguir pegá-los logo no início do procedimento, são vasos profundos. Pode ser necessário que esses vasos que você sabe que vão dar trabalho para você no tumor, então você pode tentar ocluir esses vasos, tentar reduzir o sangramento pré-operatório através da embolização. Quais são os principais tipos de tumores que têm sido utilizado a embolização pré-operatória? O que tem mais estudos na neurocirurgia são os meningiomas. Outro tipo de tumor que também tem sido estudado são os hemangiopericintomas, que a gente teve até um caso recente, né, no mês passado, que o nome novo que está sendo mais utilizado é tumor fibroso solitário, que é um tipo de tumor primário mesenquimal. E os hemangioblastomas, que são o tipo de tumor intraaxial, que ainda tem algum tipo de estudo a respeito de embolização. Mas os que a gente mais vê sendo utilizados são os meningiomas e os hemangiopericintomas. E para planejar esse procedimento de maneira mais adequada possível, o paciente tem que ser submetido a uma arteriografia, para você saber com clareza qual é a irrigação arterial, de onde estão vindo os ramos arteriais irrigando esses tumores. Quais são as formas de embolização que a gente tem disponível atualmente? Nós temos três mecanismos principais: os materiais particulados, os líquidos embólicos e os dispositivos mecânicos. Então, tem esses três tipos principais. Os materiais particulados, nós temos três tipos. Então, 3 subtipos de materiais particulados. O primeiro, que é esse aqui da foto, é o PVA, que é álcool polivinil álcool. Uma coisa que a gente tem que lembrar dos materiais particulados é que eles são radiotransparentes, ou seja, você tem que juntá-los a algum tipo de contraste para você conseguir ver durante a escopia. Se você utilizar só o material particulado, você não vai conseguir ver nada na escopia. Então, eles têm que ser combinados a corante, né? A materiais radiopacos, para você conseguir ver na escopia. Então, aqui nós temos o PVA, que é a álcool polivinil, as microesferas, que são material mais moderno, mas também que são radiotransparentes, e aqui o famoso gelfuan, que também é utilizado para embolizar e também é considerado material particulado. Qual a diferença entre esses dois e o gelfuan? Tanto o PVA quanto as microesferas, eles causam uma oclusão definitiva do vaso. Ou seja, uma vez que você usa, tem uma oclusão permanente da região que você embolizou. Enquanto o gelfuan, como a gente imaginaria, é uma oclusão temporária, em média de 5 a 7 dias. Isso a gente tem que levar em consideração em relação ao planejamento cirúrgico. Então, se você está usando uma embolização com gelfuan, você tem que lembrar que ela é temporária, e que você tem que programar sua cirurgia nesse período se você quiser ter as vantagens da embolização no período. Outra coisa interessante são os materiais particulados, que eles têm um risco de hemorragia intratumoral após o procedimento maior do que os líquidos embólicos. Então, é comum, relativamente comum, no pós-embolização, você ter foco de hemorragia intratumoral pós-embolização com materiais particulados. E é uma complicação que é relativamente frequente, esperada e que pode atrapalhar o resultado da embolização. Agora vamos falar um pouquinho sobre o segundo tipo, que são os líquidos embólicos, que são um tipo de embolização que é o mais utilizado atualmente. Esse aqui primeiro da foto, como eu coloquei aqui, Magic Glue, que é a cola mágica, né? É o famoso cianoacrilato, NBCA, que é a sigla dele, que é N-butilcianoacrilato, que é um tipo de líquido embólico muito utilizado para embolização tumoral. Quais são as características dele? Ele é um tipo de líquido que ele se polimeriza em contato com o sangue, e ele se polimeriza de uma maneira muito rápida. Então,
ele é um tipo de embolizador que tem que ser, que a pessoa que está fazendo o procedimento tem que ter muita prática. Você tem que conseguir cateterizar muito próximo do seu alvo. Porque como ele emboliza muito rápido e é uma oclusão permanente, se você colocar esse líquido muito longe, em vasos maiores, você vai causar complicações, oclusões permanentes e isquemia cerebral secundária à embolização. Então, esse aqui é muito dependente da pessoa que está fazendo a embolização. Você tem que conseguir cateterizar muito próximo do seu alvo. Tanto que é uma contraindicação de você usar o NBCA, né, que é o cianoacrilato, se você não consegue chegar muito próximo do seu alvo, porque senão você vai ter muitas complicações associadas a isso. Então, ele polimeriza muito rápido. Aí é muito efetivo, né, causa uma oclusão permanente. O outro tipo, que é mais moderno e que está sendo muito utilizado atualmente, é o Onyx, que é um polímero também, ele é uma combinação de vários tipos de substâncias, que ele também causa uma oclusão permanente. Porém, diferente do cianoacrilato, ele é uma oclusão progressiva, é mais lenta, então é mais seguro de você fazer. Se ele é mais lenta, tem um ponto negativo, né? Que você tem muito mais tempo de procedimento, o procedimento costuma ser mais longo e tem mais tempo de raio. Então, ele vai indo pelos vasos, permeando os vasos de maneira muito mais lenta, então o procedimento acaba sendo mais demorado. Mas ele também causa uma oclusão definitiva dos vasos. E como está escrito aqui, tanto o cianoacrilato quanto o ônix são radioopacos, então não precisa de combinação com outro tipo de contraste, que ele já consegue ser visto na escopia. E nós temos os dispositivos mecânicos, né, coil e balão, que no caso de embolização tumoral, eles não são primários, eles só são mecanismos adjuvantes, ou seja, você bloquear bloquear o fluxo sanguíneo em determinada região, desviar o fluxo sanguíneo em determinada região, como um mecanismo adjuvante às demais técnicas, né? Então, as técnicas que realmente são utilizadas para a gente embolizar tumor são os materiais particulados e os líquidos embólicos. E a gente usa os dispositivos mecânicos como apoio, como suporte, para a gente conseguir fazer a embolização de uma maneira mais efetiva. E agora vamos falar um pouquinho de algumas considerações. Que forma de embolização que eu vou usar? Os estudos na neurocirurgia para os tipos de tumores, meningioma, hemangiopericytoma, hemangioblastoma, têm mostrado que o tipo de embolização mais utilizado tem sido os líquidos embólicos, que são o cianoacrilato e o ônix. Em outros tipos de áreas da medicina, os materiais particulados são até mais usados, mas para a neurocirurgia em si, tem sido muito mais estudado e muito mais utilizado os líquidos embólicos, o cianoacrilato e o ônix. Tem alguma diferença se o vaso vem da circulação intracraniana ou extracraniana? Ou seja, se vem pelo sistema carótida interna, vértebra basilar ou se é ramos da carótida interna? Tem sim. Se a gente está lidando com vascularização intracraniana, se são ramos da carótida interna ou do sistema vértebro-basilar, aí sim que a gente tem uma preferência ainda maior pelos líquidos embólicos. Se a gente está lidando com ramos da carótida externa, por exemplo, no meningioma, que tem uma irrigação pela meningia média, a gente pode utilizar os materiais particulados, apesar de também ter preferência por usar os líquidos embólicos. E essa aqui é uma pergunta, né, que a gente fica na nossa cabeça. Qual que é o tempo ideal entre a embolização e o procedimento neurocirúrgico? Isso depende de vários fatores. Um dos fatores foi o que eu falei para vocês já, que é se essa oclusão é permanente ou temporária. Se a gente está lidando com um embolizador temporário, por exemplo, de Gelfan, que dura aí de 5 a 7 dias, você tem que planejar a cirurgia nesse período, senão você vai perder o tempo da embolização. Para demais tipos de procedimento neurocirúrgico, também é recomendado essa janela, de cerca de 5 a 7 dias após a embolização, para você fazer a cirurgia. Porém, isso não é para todos os casos. Se a gente está lidando com um tumor muito grande, que tem efeito de massa, desvio de linha média, tem muito edema perilesional, a gente tem que lembrar, se a gente está embolizando, a gente está causando uma isquemia e uma necrose desse tumor. Isquemia e necrose incha.
Então, se o tumor já tiver muito grande, já tiver um efeito de massa considerável, você pode terminar de descompensar o paciente na embolização, mesmo usando corticoide, que acaba sendo utilizado quase de rotina na embolização tumoral, pelo conta desse inchaço. Então, se o paciente, um tumor é muito grande, você acaba tendo que colocar essa cirurgia muito mais precoce. Os estudos recomendam fazer no dia seguinte à embolização, se é um paciente que você está achando que ele pode descompensar pelo edema pós-embolização. E dá para a gente avaliar se a embolização foi efetiva? Qual que é o tipo de exame que avalia isso melhor? A gente fica até pensando que seria a arteriografia, né? Você fazer uma arteriografia aí pós-embolização, uma semana depois, para ver se esse tumor está menos vascularizado. Porém, os estudos têm mostrado que o melhor exame para a gente avaliar a eficácia da embolização é uma ressonância. Você fazer uma ressonância com contraste. E comparar com a ressonância pré-embolização. O que você vai avaliar nessa ressonância? As áreas que não estão tendo captação de contraste. Por exemplo, você compara o meningioma antes e após. Você vê a ressonância com gadolínio pós-contraste e compara o pré e o pós-embolização. E quanto mais áreas sem captação de contraste você vê no tumor, maior foi a eficácia do seu procedimento. E os estudos têm mostrado que, se você tiver uma captação, uma redução de captação a partir de 90%, você reduz, inclusive, de maneira significativa, a necessidade de hemotransfusões intraoperatórias. Então, apesar de a gente achar que a arteriografia, que é o melhor exame, para você ver a eficácia pós-operatória, os estudos têm mostrado que a ressonância com contraste tem sido melhor se você comparar essa redução da captação pelo contraste. E por que a arteriografia perde um pouquinho essa fidelidade? Porque o próprio procedimento causa um pouquinho de vasoespasmo, e isso prejudica a avaliação da eficácia do próprio procedimento. E é viável para tumores intraaxiais? A gente viu lá que tem um tumor intraaxial que é utilizado até com frequência, que é o hemangioblastoma. Porém, para outros tipos de tumores intraaxiais, como os astrocitomas, os oligodendrogliomas, tem muito menos utilização por conta do risco, porque você tem um risco de déficit neurológico, de complicações muito maiores para esses tumores intraaxiais gliais. É contraindicado? Não, mas é uma utilização muito mais restrita por conta do elevado risco do procedimento. E, eventualmente, quando acontece, é optado pelos líquidos embólicos. Então, se é um caso específico de tumor intraaxial que você está pensando em embolizar, tem que ter em mente os riscos, as complicações da embolização, e o método mais utilizado são os líquidos embólicos. Então, vamos saindo do pré-operatório, e agora a gente está com o paciente no intraoperatório. Como a gente viu, tem que sempre corrigir a coagulopatia, e nós temos outras medidas que a gente pode fazer para tentar reduzir o sangramento no intraoperatório. Vamos falar um pouquinho sobre o ácido tranexâmico, que é bem comum os anestesistas perguntarem para a gente no início da cirurgia, né? Quer que use o transamin? Mas o que o transamin está fazendo nesse paciente? Ele tem alguma eficácia realmente comprovada? Isso que a gente vai ver agora. O que é o transamin, o ácido tranexâmico? É um agente antifibrinolítico. Como a gente pode ver aqui na segunda imagem, ele se liga ao local em que o plasminogênio se liga à fibrina. Então, ele impede a quebra da fibrina. Por isso que a gente chama que ele é um agente antifibrinolítico, porque ele impede que a plasmina quebre a fibrina, porque ele liga justamente no local em que as duas se conectam. Então, o ácido tranexâmico é um agente antifibrinolítico. A gente tem que lembrar que, apesar de ser uma medicação que a gente usa com muita frequência, ela também tem os efeitos colaterais. É uma medicação beta-aloreada, mas tem efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais mais estudados sobre o ácido tranexâmico? São os fenômenos tromboembólicos e as crises epiléticas. Aí a gente pensa, nossa, mas a gente vai usar o ácido tranexâmico com tanta frequência num paciente neurocrítico, num paciente neurológico? Apesar desses efeitos colaterais estarem na bula e serem descritos, associados ao transamin, tem se mostrado que o aumento desse risco não é estatisticamente significativo, mesmo nos pacientes neurocirúrgicos. Ou seja, na grande maioria dos casos, o benefício do uso do transamin supera os riscos, tá certo?
Então, tem esses riscos descritos associados à medicação, porém, eles não contraindicam o uso da medicação no paciente neurocrítico, no paciente neurológico, né, em geral. E qual que é a indicação do Transamin? Tem alguma indicação formal de você usar o Transamin de maneira preventiva? Tem. Nós temos essa recomendação da Sociedade Europeia de Anestesiologia de um grau elevado, né, de nível 1B, que está recomendado o uso do Transamin para prevenção de sangramentos em cirurgia de grande porte ou tratamento de sangramentos secundários à fibrinose. Ou seja, só o fato de você ter uma neurocirurgia, uma cirurgia de crânio e coluna, que você espera ter um sangramento elevado, está recomendado o uso do Transamin de maneira preventiva, não apenas terapêutica. Então, pode ser usado no início do procedimento. E a dose utilizada é de 20 a 25 miligramas por quilo. E mostrou-se eficaz. E por que está recomendado isso? Porque o Transamin mostrou eficaz na redução da necessidade de hemotransfusão. E o tipo de cirurgia que teve mais, que mostrou mais significância estatística foi em cirurgia de grande estenose, que, como a gente viu lá no início da apresentação, são os tipos de cirurgia que você espera a maior necessidade de transfusão sanguínea. Então, vamos lembrar do Transamin, que está comprovado que tem indicação de utilizar para cirurgia de grande porte de maneira preventiva. E a desmopressina, o DDAVP? Ele pode ser utilizado também para prevenção de sangramento? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que o DDAVP faz, desmopressina? Além de ser para tratamento de diabetes insípidos, né, que a gente vê bastante aí nos pacientes da hipófise, ele tem um mecanismo também na anticoagulação. O que ele faz? Ele aumenta a liberação do fator de von Willebrand e do fator 8 pelo endotélio vascular, ou seja, ele aumenta a liberação de fator tecidual e a adesão plaquetária na região do sangramento. Ou seja, ele tem eficácia para você induzir tanto a adesão plaquetária quanto a própria cascata de coagulação. Então, libera o fator tecidual, libera o fator 8 e aumenta a adesão das plaquetas no endotélio. Que nem a gente está vendo aqui, ó, aqui é o endotélio vascular, e a gente está tendo a liberação do fator de von Willebrand, que é o que faz ancorar a plaqueta na região do sangramento. Então, ele é um fator muito importante no processo de coagulação. E a desmopressina aumenta a liberação desse fator de von Willebrand. Então, qual que é a indicação da desmopressina? Ele é um uso de rotina na doença de von Willebrand. Então, se o paciente tem deficiência do fator de von Willebrand, é indicado de rotina você fazer o DDAVP, porque ele vai aumentar a liberação do von Willebrand. Se o paciente tem hemofilia A, que é o deficiente de fator 8, como eu falei para vocês, ele também aumenta a liberação de fator 8 pelo endotélio. Então, se o paciente tem hemofilia A, também está indicado fazer DDAVP pré-operatório. E também na disfunção plaquetária por uremia, porque a uremia diminui a adesão plaquetária nas áreas de sangramento. Então, se ela prejudica a adesão plaquetária, prejudica a função plaquetária, se você tiver mais fator de von Willebrand puxando as plaquetas, aderindo às plaquetas, você diminui o sangramento também. Um uso eventual que tem sido estudado é você usar o DDAVP de maneira pré-operatória para sangramentos secundários a AS e ANS. Mas isso é um uso que ainda está sendo estudado e pode ser considerado em pacientes lá do pronto-socorro, cujo sangramento é discrásico por AS ou AN. Então, você pode considerar usar o DDAVP aí no intraoperatório, no início do procedimento, para você diminuir, tentar diminuir aí o sangramento. E a dose é 0,4 miligramas por quilo, uma dose única. Que é lembrar que ele tem risco de fazer hiponatremia. E hiponatremia é péssimo para o cérebro. Então, a gente tem que pesar também aí o risco e benefício do uso do DDAVP. Agora você está lá no meio da cirurgia e começa a sangrar sem parar. Sem parar. Será que o paciente entrou em CIVD? O que é CIVD? É coagulação intravascular disseminada. E é algo que está bem presente na neurocirurgia. Está mais presente no TCE grave, que é onde o CIVD acontece com maior frequência nos pacientes neurocirúrgicos, são os pacientes vítimas de TCE grave, em que tem uma desregulação incompleta da cascata de coagulação. Porém, em pacientes com tumores muito grandes, também pode desencadear CIVD secundária ao tumor. E qual que é o mecanismo? É porque você tem liberação de muito fator tecidual, exposição de muito antígeno de fator tecidual, que acaba ativando muito a cascada de coagulação intravascular
e levando a um contexto de coagulação intravascular disseminada. Então, o que é CIVD? CIVD, por definição, é quando você começa a ter uma ativação exagerada, uma ativação indevida da cascata de coagulação intravascular, ou seja, está ativando cascata na circulação sanguínea. Então, isso vai ter fenômenos trombóticos, porque você vai estar formando coágulo dentro da circulação, e como você está consumindo muito fator de coagulação, você também tem fenômenos hemorrágicos. Então, você vai ter tanto trombose nos lugares errados, quanto sangramento nos lugares onde devia estar ocorrendo coagulação por conta do excesso de consumo. Então, é uma situação muito grave, em que prejudica bastante o resultado do procedimento. Não tem nenhum fator específico laboratorial que defina a CIVD, acaba sendo uma mistura de fatores clínicos, né, que você está vendo aquele sangramento na cirurgia, e fatores laboratoriais, que aí começa a ter uma queda de plaquetas, um prolongamento do TAP, do TTPA, o aumento dos produtos de degradação de febrina, por exemplo, o dedímero, e uma queda do fibrinogênio. Então, você leva a uma combinação de todos esses fatores em um paciente que está sangrando bastante para você considerar que ele entrou numa situação de CIVD, de coagulação intravascular disseminada, e essa aqui é uma tabelinha que ajuda a gente a pontuar. Se ele tem pelo menos 5 de pontuação nesses fatores, você já acredita que ele está em CIVD. E qual que é o tratamento da CIVD? O tratamento é você tentar tratar a causa de base se ela for identificada e se for possível. Porque pode ser que esteja em CIVD porque o tumor tá muito difícil, a cirurgia está incontrolável, aquele sangramento por tumor hipervascular. Então, se não for possível, ou se não está sendo suficiente você tratar a causa do sangramento, a causa base, você tem que lançar a mão da terapia transfusional. E lembrar que não tem alvo muito bem definido na terapia transfusional, em questão de valores. Quanto de plaqueta que eu preciso estar? Quanto de TAP que eu preciso estar? Quanto de fibrinogênio? Não tem um valor muito definido. Isso acaba sendo uma combinação de fatores clínicos e laboratoriais no intraoperatório. Quando que a gente vai pensar em transfusão de plaquetas no paciente que está em CIVD? Os estudos falam que é quando começa a ter uma plaqueta abaixo de 50 mil a 100 mil no paciente que está sangrando, que está tendo a CIVD. E a dose recomendada é 1 unidade a cada 10 quilos. O plasma fresco congelado, o paciente está em CIVD, está com TAP e TTPA muito alergado, você pode fazer o plasma fresco congelado. E a dose inicial é de 10 a 15 ml por quilo. E o crioprecipitado? O crioprecipitado a gente acaba fazendo, como a gente disse lá, tinha aquela indicação lá da anticoagulação por trombolítico, né, quando você tem trombolítico, ou se você tem uma hipofibrinogenemia grave, abaixo de 1. Se você está tendo fibrinogênio muito baixo, você faz crioprecipitado, e o alvo é discutível, mas espera-se pelo menos 1,5 a 2 de fibrinogênio. Mas, como eu disse, não tem um alvo muito definido, porque a própria definição de CIVD não tem valores. Sempre uma combinação de fatores. É aquele paciente que está sangrando de uma maneira desproporcional, em uma cirurgia grande, prolongada, e que você não está tendo outro motivo para justificar esse tanto de sangramento. Então, você pode lançar a mão da terapia transfusional, quando você tem esses fatores combinados. Falar um pouquinho sobre o complexo protrombina, que eu falei antes para vocês, ele acaba sendo um substituto muito importante para o plasma fresco congelado. O que tem no complexo protrombina? Tem fatores 2, 7, 9 e 10. É uma alternativa para reversão de anticoagulantes e, como eu disse aqui, uma alternativa para tratamento de CIVD. E por que ele é uma boa alternativa? Porque ele tem um volume menor, ele é mais alvo dirigido. O plasma fresco congelado, você dá muito volume para o paciente. E esse volume demais, se você aumenta a volemia do paciente, você dilui esses fatores de coagulação. Então, perde a eficácia, reduz muito a eficácia. Se você ficar usando volume demais de plasma fresco congelado. Então, nesses casos, de um caso muito grave de sangramento, tem preferência em usar um complexo protrombínico com dose de 50 unidades por quilo. Porém, a gente sabe que ele não está disponível em todos os hospitais. E outro tipo de hemoterápico que a gente vê com alguma frequência é o fator 7A recombinante, que é um hemoterápico que ele é apenas fator 7. Então, se ele é apenas fator 7, ele vai ser um uso indicado em pacientes que têm deficiência de fator 7, tanto congênita quanto adquirida. E você pode usar off-label, ou seja, não tem uma indicação absoluta, bem descrita, de você usar o fator 7A, mas você pode pensar em usar ele em caso desesperador, né? Em caso de uma CIVD que não está respondendo a mais nada.
Uma coisa interessante é que para a reversão de anticoagulação por varfarina, ele é contraindicado, não se mostrou eficaz. Então, você pode usar nessa CIVD, pode considerar usar, mas para varfarina não adianta. Então, como a gente falou aqui no intraoperatório, a gente tem que corrigir a coagulopatia, monitorizar bem a hemoglobina, usar agentes antifibrinolíticos, que a gente falou lá, que é principalmente o ácido aminosalicylic, mas também tem o ácido aminocaproico, né, que é menos utilizado, evitar anti-inflamatórios e evitar soluções de amido. Já foram utilizadas antigamente essa solução de amido para você tentar controlar sangramento, mas hoje em dia mostrou que não é eficaz. Você usar soluções de reposição volêmica com amido. Agora vamos finalmente para encerrar, a gente chegar aqui no final da nossa apresentação, falando um pouquinho sobre aquilo que eu falei. No pós-operatório, a gente continua tendo que evitar a coagulopatia, evitar anti-inflamatórios não esteroidais, evitar soluções de amido. Mas um item que eu queria conversar bastante é quando que a gente vai voltar à profilaxia medicamentosa de TVP e TEP no paciente neurocirúrgico. Porque isso é uma coisa que vivem perguntando para a gente nas UTIs. Pode voltar em inoxa? Pode voltar em inoxa? E a gente fica muitas vezes de orelhada, né? A gente sabe exatamente o que os estudos mostram para a gente. O que os estudos têm mostrado? Se a gente está fazendo a terminologia eletiva, espera-se 24 horas após o procedimento para você voltar à profilaxia medicamentosa. Se a gente está lidando com TCE grave, você também volta em 24 horas se não for cirúrgico. Se for cirúrgico, você tem que esperar as 24 horas pós a cirurgia. Se a gente está lidando com AVCH, que é o mecanismo é justamente a hipertensão arterial, você tem que esperar mais tempo, 48 horas, e se a TVC de controle tiver com hematoma estável. Então, para AVCH, a gente espera um pouco mais para voltar à enoxaparina profilática. Se for um AVCI, você já volta de maneira imediata, se não for um AVC cirúrgico. Então, você já pode voltar imediatamente à anticoagulação profilática nesses pacientes. Se lembrar que se for enoxaparina, em 12 horas ela já saiu da circulação, né? Então, se for aquele paciente limítrofe, né, que tem um NIH alto, que você acha que pode evoluir para necessidade de cranectomia descompressiva, você coloca isso na balança, né? Se você já usa uma dose de enoxa, lembrando que ela usa 12 horas, mas se for um AVC não cirúrgico, já começa imediatamente. E a HSA, a gente também espera 24 horas do ictus ou da admissão intra-hospitalar, se não for cirúrgico. E uma coisa interessante, que a maioria desses estudos não recomendam, não falam da TC de controle, com exceção do AVCH, que o AVCH você tem que comprovar o hematoma estável. Mas eu não acredito que seja uma má conduta você reavaliar esse sangramento com uma TC de controle 24 horas para você liberar a anticoagulação profilática de uma maneira mais segura. E lembrar que a profilaxia não medicamentosa, que é aquela compressão pneumática intermitente, já está indicada em todos os pacientes. Aqui eu estou falando só da profilaxia medicamentosa, né, com enoxaparina e heparina não pressionada. A não medicamentosa já está indicada para todos os pacientes desde a admissão hospitalar. E você usa, inclusive, em combinação com a anticoagulação profilática. A gente sabe que não está presente, não está disponível aqui no nosso hospital, porém, é algo que ajuda bastante aí também na profilaxia de fenômenos tromboembólicos pós-operatórios. Então é isso, pessoal. Desculpa aí a demora, mas espero que tenha dado para acrescentar alguns conceitos aí nessa parte de hemato-neuro, né?